Olá, pessoal! Hoje o momento é para a gente conversar sobre gerenciamento de serviços. Então, para que ele serve? Qual que é o objetivo da TI dentro do negócio? Para que a gente precisa de TI? Para que a gente precisa de serviços? Então, particularmente, esse é um dos módulos que eu mais gosto de ministrar, não só para o nosso time, mas também para os nossos parceiros, para os nossos clientes, porque sem o entendimento do motivo da gente criar serviços, a gente não sabe por que gerenciar. Então, vamos lá? De uma forma bem lúdica, prática e simples, eu vou apresentar aqui um material para que a gente possa acompanhar o entendimento, onde eu convido vocês a testarem e a experimentarem uma simulação de uma empresa sem TI. Como será que seria? Vamos exercitar aqui? Prontos para começar? Então, aqui a gente vai fazer um exercício para entender o gerenciamento de serviços. Para isso, vamos fazer uma reflexão. Alguém aqui já imaginou a gente criar um banco sem TI? Imagina que em algum momento isso aconteceu. Então, vamos fazer esse exercício. A gente vai criar um banco sem recursos de TI. Será que a gente vai ter dificuldade? Quais serão essas dificuldades? Vamos fazer esse exercício? Então, vamos lá. A gente vai criar um negócio. Aqui a gente está escolhendo um banco, mas poderia ser qualquer negócio. Um banco eu acho que fica mais fácil, porque todo mundo entende um pouquinho como que funciona, tá? Então, eu decidi criar um banco, o Banco Tatiane. O que preciso para criar esse banco? Vamos realmente pensar fora da caixinha, esquecer o dia a dia que a gente tem, essa tecnologia toda que nós temos, essas automações, e vamos pensar. Tati quer criar um banco, então vai ser o Banco Tatiane. O que eu preciso para poder criar esse banco? Primeira coisa, eu preciso de um local. Onde que eu vou criar a minha empresa? Então, eu preciso de um local físico. Então, eu vou lá e escolho. Eu moro aqui em São Paulo, então eu vou escolher um local aqui em São Paulo. Eu gostaria que o meu banco fosse criado na Avenida Paulista. Então, perfeito. Vou lá, escolho um local, escolho um imóvel legal, que eu acho que seja bacana, que vai suportar esse meu crescimento inicial. Então, eu vou lá e escolho um imóvel na Avenida Paulista. O que mais que eu preciso para criar um banco? Eu preciso de ativos, preciso de uma mesa para minha funcionária sentar, para poder receber os meus clientes, eu preciso de cadeira, eu preciso de armário, então eu preciso dos móveis, dos mobiliários, então eu preciso comprar esses itens também. Então eu já pensei no espaço físico, eu já pensei no que eu vou colocar lá dentro para conseguir atender os meus clientes, o que mais eu preciso? Onde que eu vou registrar as informações dos meus clientes, dos correntistas? Então, eu preciso de um livro. Eu não tenho TI. Em algum local, eu preciso escrever quem é que tem o dinheiro guardado lá no meu banco e quanto. Então, vamos começar com o básico. Eu vou criar um banco onde eu tenho um cofre, as pessoas chegam, deixam o dinheiro lá, porque elas não vão querer mais ficar em casa por conta de riscos. Então, o meu serviço inicial vai ser deixar o dinheiro lá no banco e quando ela quiser, ela pode ir lá e pegar esse dinheiro comigo, tá? Então, eu preciso de um livro, para quê? Para registrar o nome das pessoas e quanto que ela está deixando. Então, por exemplo, o João vai lá e vai deixar R$100. Eu vou anotar o nome do João, os dados do João, o RG, CPF dele, a identificação dele, e vou escrever lá que ele deixou R$100. Então, eu preciso do livro para poder registrar essas informações. O que mais eu preciso? Eu preciso de armário para poder guardar esse livro, porque no primeiro momento eu vou ter um livro, só que eu quero crescer, eu quero prosperar com o meu negócio. Então, daqui a uns dias, eu terei 2, 3, 4, 5, 10, 200 livros. Por quê? O processo que eu tenho para poder guardar essas informações é em um livro. Então, de acordo com que esse livro vai acabando, eu preciso de novos livros. Então, tem que ter armários também para ir guardando esses livros. E aí você pode estar se perguntando, nossa, Tati, mas você está dando um exemplo tão difícil assim. Imagina, a gente não vai criar um banco com livros, utilizando livros. Engano seu. Em algum momento, as coisas aconteceram nesse formato. Pensem hoje, por exemplo, que tem equipes ainda de TI que fazem o acompanhamento dos chamados, dos atendimentos para os usuários através de e-mail, através de planilha de Excel. Então, se a sua TI estiver mais evoluída, você vai pensar, nossa, Tati, mas estão fazendo acompanhamento dos chamados através de planilha de Excel? Sim, nós ainda temos empresas que trabalham nesse formato.
É claro que o nível de maturidade, a gente vai falar um pouquinho no final, o nível de gerenciamento de serviços dessa empresa tem um nível de maturidade menor. Só que elas trabalham. Se eu controlar os chamados no Excel, eu vou conseguir? Vou. O que ela espera com isso? Qual que é o nível de maturidade que ela tem? Se o nível for muito baixo, anotar no bloquinho de papel também serve. Vamos começar do zero. Estou criando meu banco, então estou feliz da vida, estou lá na Avenida Paulista, abri o banco, as pessoas já começam a procurar o meu serviço, então no primeiro dia entraram 10 pessoas no meu banco, segundo dia 20 pessoas, terceiro dia 50 pessoas, e o que eu tinha lá? Eu tinha uma moça que eu contratei inicialmente, e essa moça fazia o quê? Fazia esse atendimento. E eu olhando, eu estava feliz da vida, porque eu estava vendo que o meu negócio estava de acordo com o que eu tinha planejado. Eu abri esse banco, eu tinha os clientes que estavam procurando o meu banco, eu tinha minha funcionária que eu contratei, na cadeirinha que eu comprei, na mesinha que eu comprei, escrevendo nos livrinhos que eu disponibilizei para ela. Então, estava tudo indo perfeito. E eu feliz, porque o negócio estava dando certo. De acordo com que o negócio estava dando certo, o que aconteceu? Mais pessoas começaram a procurar o meu serviço. Automaticamente, eu comecei a ter o primeiro problema. Qual foi o primeiro problema? Começou a gerar fila. Por que começou a gerar fila? Porque antigamente eu tinha 10 pessoas por dia procurando o banco. Uma pessoa só era o suficiente para fazer o atendimento? É óbvio que sim, Tati. A partir do momento que o negócio deu certo, que mais pessoas procuraram o meu banco, o que aconteceu? Aquela pessoa não dava mais conta. Começou a criar fila. Então, fila foi uma dor positiva do meu crescimento, que depois a gente vai dar um nome bonitinho para essa dor do crescimento, tá? Então, começou a criar fila. Começou a criar fila, os meus usuários começaram a reclamar, os meus clientes do banco começaram a reclamar. Nossa, mas o banco Tatiana, eu chegava lá e era atendida tão rápido. Agora não, eu chego, tenho que pegar fila, passo 1 hora, 2, 3 na fila. Então, eles começaram a ficar insatisfeitos com o serviço. O que eu fiz? Comecei a contratar a segunda pessoa para fazer a mesma coisa. E o negócio foi crescendo, foi aumentando o número de clientes. Novamente, com as 2 pessoas não estavam mais atendendo, porque o volume de clientes aumentou. Eu tive que contratar a terceira pessoa, tive que contratar a quarta pessoa. E por aí, eu comecei a criar um departamento de pessoas que faziam a mesma atividade. E por que isso acontecia, Tati? Porque estava crescendo e aquela atividade que eu estava executando, eu estava tendo que colocar mais pessoas para executar as mesmas atividades. E a empresa foi crescendo. Mais um pouquinho eu fui criando departamentos. Por quê? No primeiro momento, aquela pessoa que eu contratei ficava com o livro do lado dela. Então, chegava o meu cliente, ela procurava lá no livro, ou ela anotava o dinheiro que estava entrando, ou ela anotava o dinheiro que estava saindo e fazia esse controle. A partir do momento que eu comecei a ter muitos clientes, eu comecei a ter vários livros. Então, não dava mais para ficar em cima da mesa dela. Eu comecei a armazenar esses livros em armários. Então, esses armários não podiam mais ficar em cima das mesas, porque eu não tinha mais uma atendente. Eu tinha vários atendentes fazendo a mesma atividade e consultando o mesmo livro, ou os mesmos livros. Então, a partir daí, o que a gente fez? A gente decidiu criar uma área onde a gente armazenava esses livros para que a pessoa que estivesse fazendo atendimento pudesse ir até lá e consultar esses livros, tá? E o meu negócio foi crescendo, o banco foi prosperando, eu decidi mudar de lá porque era um lugar humilde, pequeno, onde eu comecei, então eu já procurei um lugar maior, um lugar mais bonito. Eu não tinha mais um livrinho, então, como eu comentei, eu já tive que criar um outro local para guardar os livros dos meus clientes. Então, toda vez que chegava um novo cliente, ele já não era atendido de prontidão. O meu atendente tinha que levantar, ir na salinha do livro, procurar lá pela letra do nome dele, qual era o nome dele, achar o livro dele, ir para a posição de atendimento e assim fazer seu atendimento. Como eu cresci, eu mudei a dinâmica do meu atendimento. Eu precisei de uma sala para poder guardar esses livros e automaticamente toda vez ter que levantar e ir lá procurar os livros. Com isso, eu identifiquei uma outra dor do crescimento, uma outra dificuldade, o meu tempo de atendimento. Porque o meu atendente, ele não resolvia mais ali na mesa. O livro não estava mais na frente dele. Ele precisava levantar, ir até uma área, pegar, procurar,
pegar esse livro para que pudesse fazer o atendimento desse meu cliente. Como aumentou o tempo de atendimento por conta disso, eu tive que criar outra função dentro da empresa, que era o mensageiro. Era o cara que ia lá, buscava o livro, trazia o livro, fazia todo esse processo para agilizar o atendimento. Não sei se vocês estão percebendo, mas por conta do crescimento, eu fui identificando dificuldades e com essas dificuldades eu fui criando novas áreas. O que são essas áreas? São áreas que trabalham em conjunto para entregar um objetivo. Então, o meu objetivo era o quê? Que o meu cliente fosse atendido. No primeiro momento, através do livro que estava lá em cima da mesa, com um único atendente. Minha empresa foi crescendo, tive que contratar mais atendentes, o livro não ficava mais em cima da mesa, eu precisava colocar esse livro em algum local, e aí aumentou o meu tempo de atendimento, porque o atendente tinha que buscar esse livro nessa área. Então, eu tive que contratar uma pessoa que fizesse o controle desses livros e levasse esses livros até lá. Novamente, tudo isso porque a gente não tinha TI na ocasião. Processo manual de acordo com o que dava para ser feito. Continuando, eu estava feliz, né? Eu não tinha mais um balcãozinho para fazer o atendimento, eu já tinha várias posições para se fazer esse atendimento. Tinha várias prateleiras, como eu comentei, com vários livros guardados, com as informações dos meus clientes. Então, eu estava super feliz. O Banco Tatiane realmente estava indo muito bem. Até que eu me deparei com um problema. Que problema? O que acontece quando as empresas, né, quando o negócio, ele está indo muito bem? É natural que ele chame a atenção das outras pessoas. Gerando o quê? Chamando a atenção do quê? Da concorrência. Então, as pessoas olhavam e falavam assim, nossa, mas ela criou um banco, o Banco Tatiane está indo tão bem, está com fila, ela prosperou, ela já saiu daquele local humilde, ela já foi para um local melhor. Eu também quero criar um Banco Tatiane. Daí surgem as concorrências. Uma outra pessoa que quer criar um serviço igual ao seu para que possa concorrer com você. Se o seu deu certo, por que o dela não daria certo também? Aí, o João resolveu criar o Banco João para servir de concorrência para a Tatiane. Então, ele olhou, viu que estava dando certo, ele falou assim, vou fazer igual. A partir do momento que eu vi isso, eu fiquei preocupada. Por quê? Uma coisa é a minha empresa crescer, ela crescer muito bem, só que eu não tenho concorrência. Então, se as pessoas quiserem um serviço de banco, que você consegue ir lá e guardar seu dinheiro com segurança, quando você precisar, você ir até lá, retirar esse dinheiro, se só tenho eu no mercado, ele vai ter que aceitar as condições do meu serviço. A partir do momento que cria uma concorrência, ela pode até começar com o mesmo serviço que o seu. Só que o que ela vai querer fazer? Ela vai querer gerar um diferencial. Para quê? Para que eu entre no banco do João e não entre no banco da Tatiane. Se os dois tiverem o mesmo tipo de serviço, o que vai diferenciar eu entrar em um e no outro? Nada. Então, toda vez que se cria uma concorrência, essa concorrência ela tenta gerar diferenciais. Para quê? Para eu atrair o usuário a entrar na minha empresa e não na empresa do concorrente. Então, a partir daí, eu percebi que eu estava tendo concorrentes. Então, o que eu fiz? O que todas as empresas fazem quando elas se sentem ameaçadas, né? Então, eu chamei uma reunião com todo o board do Banco Tatiane e falei, gente, a gente precisa resolver. Por quê? Eu estou tendo concorrentes, pessoas que vão competir com o meu serviço. Eu tenho que ter algum diferencial para o meu usuário. O que eu posso fazer para ser diferente para ele? Então, nesse momento, e isso acontece com todas as empresas, quando tem uma dificuldade, que chama o board para poder discutir e resolver, o board ficou pensando, falou assim, nossa, como que a gente vai fazer para resolver isso? E aí, o que aconteceu, né? Dessa reunião do board, alguém, né, um iluminado, teve uma ideia e falou o seguinte, vamos fazer o seguinte? Ao invés da gente só ter esse serviço, que é o mesmo serviço que o nosso concorrente está criando, que é o serviço da pessoa deixar o dinheiro no banco e poder retirar total ou em pequenas quantidades quando ele quiser, vamos criar um novo serviço? E aí todo mundo olhou e falou assim, sim, vamos criar um novo serviço. Por quê? Com esse novo serviço, a gente vai ter um diferencial do nosso concorrente. Tendo um diferencial do nosso concorrente, a nossa chance é maior
para que o cliente possa vir no nosso banco ao invés de ir no banco do concorrente. A partir desse momento, a empresa, o meu banco, decidiu criar um novo produto. Qual que era esse novo produto? Então, a gente foi, pensou e decidimos criar esse novo produto que ia ser um diferencial no mercado, né? Um diferencial do meu concorrente. Então, fomos lá, criamos um novo produto e o negócio começou a deslanchar. Então, qual que foi o novo produto que eu criei? Pensando lá com o pessoal da diretoria lá da empresa, nós pensamos o seguinte: o concorrente, ele também só tem uma filial. Eu também só tenho uma filial. Vamos criar um diferencial? Vamos abrir uma filial Tatiane na Baixada Santista. Por quê? Se eu abrir uma filial Tatiane na Baixada Santista, o meu cliente e for um correntista aqui de São Paulo e descer para passar as férias, por exemplo, na praia, ele pode ter o mesmo serviço lá na praia. Vocês concordam? Vai ser um diferencial. Só que, novamente, gente, pensa a gente fazendo tudo isso sem TI. E a gente falou assim, então vamos criar uma filial do Banco Tatiane lá na praia. Então, nós fomos até lá, procuramos um local também, criamos o Banco Tatiane lá na praia, com a plaquinha bonitinha, Banco Tatiane. Era um diferencial, porque o meu concorrente não tinha. Então, os clientes, quando chegavam no concorrente, eles falavam, mas você só tem aqui? Ele falava assim, sim, eu só tenho esse banco nesse local. Ah, mas se eu estiver passando férias lá na praia, eu não consigo tirar meu dinheiro? Não, não consegue. Só o Banco Tatiane por hora que consegue tirar. Então, eu tinha um diferencial. Então, eu criei esse diferencial por conta da necessidade dos concorrentes que estavam surgindo. E eu fiquei feliz, porque por muito tempo, os meus clientes continuaram no meu banco porque eu tinha esse diferencial. E eles gostaram. Eles iam para a praia, conseguiam tirar o dinheiro lá na praia. E o negócio foi crescendo, foi expandindo. Eu já tinha 2 filiais. Aquele monte de gente querendo consumir o meu serviço. E o negócio estava crescendo realmente. Estava feliz. Até que os resultados não eram tão bons. A casa estava literalmente caindo. Por que a casa estava caindo? O meu faturamento ele estava aumentando cada dia mais. Cada dia mais eu tinha mais clientes, o meu faturamento subindo, só que o meu lucro diminuindo. Por que isso estava acontecendo, Tati? Você estava tão feliz, você estava indo muito bem com o banco lá na Avenida Paulista, com a sua filial lá da praia. Por que isso estava acontecendo? Então, quem olhasse de fora ia falar assim, nossa, a Tati está arrebentando. Ela está com um faturamento bem grande. Eles não viam o lucro que eu estava tendo. Por quê? Para aumentar o meu faturamento, para aumentar o meu número de clientes, eu precisei fazer investimentos. Eu precisei colocar dinheiro na empresa. Para quê? Para poder abrir uma filial, por exemplo, na Baixada. Vocês concordam que abrindo uma filial na Baixada, eu tive que também contratar pessoas, tive que arranjar um imóvel, tive que comprar mesas, comprar armário, comprar livro, todos aqueles custos que eu tinha da minha filial de São Paulo, eu precisei duplicá-los para criar a minha filial lá da Baixada. Com isso, proporcionalmente, a quantidade de clientes que eu tinha conseguiam bancar os 2 locais. O meu faturamento, mesmo aumentando, o meu lucro também aumentou? Ou não? Eu aumentei custos, mas eu não aumentei o lucro. Por quê? As minhas despesas, elas aumentaram proporcionalmente ou até mais do que o meu faturamento. Então, esse é um item muito importante, né? E que acontecem com todas as empresas se a gente não tomar cuidado. Pode ser com banco, pode ser ou da parte de serviços, né? Não importa do que seja, né? A sua empresa. Mas, se a gente não tiver a preocupação de que os custos e o nosso faturamento estão proporcionais, eu vou aumentar o faturamento, mas eu vou aumentar os custos de forma que eu não vou ter lucro. E aí a empresa vai quebrar. Por isso que grandes empresas que nós conhecemos, se a gente olhar assim, eles quebraram. Aí a gente olha e fala assim, nossa, mas era uma baita de uma empresa, como que ela quebrou? Ela tinha várias filiais, faturamento de não sei quanto, mas ela quebrou.
Porque os custos estavam desproporcionais ao faturamento com relação ao lucro, tá? Então, vamos lá. Eu estou nesse cenário, está descasado, faturamento de custos, né? E o que eu percebo? Eu estou tendo restrições do negócio. O que são as restrições do negócio? Agora, falando um pouquinho de conceito. Se lembram que eu falei das dores do crescimento? Que de acordo com que eu ia crescendo, eu ia tendo necessidades, e aí para suprir essas necessidades, eu contratava pessoas ou eu contratava algum serviço para poder fazer esse atendimento. Um exemplo, no primeiro momento, eu tinha uma filial. Eu fui crescendo, eu criei uma segunda filial. Criando essa segunda filial, eu tive custos para criar essa segunda filial. Então, assim, são restrições que vão acontecendo. E aí, eu vou dar um exemplo de restrição muito prática a partir do momento que eu criei essa minha filial lá na praia. Imagina que eu sou a Maria. A Maria é correntista do Banco Tatiane aqui da Avenida Paulista. E ela deixou R$1.000. Aí a Maria está de férias lá na praia. E ela passa de carro e vê a plaquinha. Banco Tatiane. O que a Maria faz? Nossa, é meu banco. Eu vou até lá. Eu deixei R$1.000. Então eu vou lá tirar um dinheiro para passar aqui as férias do final de semana. A partir do momento que a Maria entra no banco, ela chega e fala assim, olha, eu tenho conta nesse banco. E aí a pessoa atende ela e fala assim, tudo bem. Maria, o que você precisa? Ela fala assim, olha, eu tenho R$1.000 aqui nesse banco e quero sacar R$500 para eu passar o final de semana aqui na praia. Como que a pessoa da Baixada vai conseguir consultar as informações da Maria para ver se realmente ela tem R$1.000? Se eu não tenho tecnologia, onde as informações dos R$1.000 da Maria estão registradas? No livro. Naquele mesmo livro que foi utilizado quando a Maria entrou no banco lá da Avenida Paulista. Só que a Maria fisicamente está na Baixada. Como que a gente vai consultar esse livro? Ah, Tati, liga. Tá, posso até ligar. Tinha telefone nessa época? Não, não tinha. Vamos supor que nós estávamos no extremo. Vamos exercitar o extremo para que a gente possa entender a lógica desse processo. Não tinha telefone. Então, como que eu fazia para consultar se a Maria tinha dinheiro aqui no livro de São Paulo? Gente, eu ia ter que mandar um mensageiro vir até aqui, pegar o livro, levar até lá, para que a gente pudesse fazer essa consulta, concordam? Tati, mas você está sendo muito extremista, né? Isso não ia acontecer. Sim, gente, acredite. Se eu não tiver tecnologia, não existe uma outra forma de eu consultar uma informação que não esteja no mesmo local que eu estou, senão indo buscar essa informação. Isso é muito claro. Só que a gente, no nosso dia a dia, ao nosso redor, nós estamos muito habituados a vivermos com tecnologia. Então a gente esquece um pouquinho como que seria se eu não tivesse a tecnologia. Vamos exercitar. Então, vamos lá. A Maria chegou no Banco Tatiane, lá na Baixada Santista. Ela chegou e falou assim, eu tenho R$1.000 e quero tirar 500. Se eu não tenho tecnologia, o que eu falei para Maria? Maria, eu vou ter que pedir para um mensageiro ir lá em São Paulo, na Avenida Paulista, pegar os seus dados, ou seja, pegar o seu livro, trazer para cá, para que a gente possa consultar se realmente procede. Se sim, eu te entrego esses R$500. Então, me faz uma gentileza, você retorna amanhã, que eu já vou ter esse livro, faça essa consulta e a gente continua com esse saque que você necessita. Perfeito. Maria retornou no dia seguinte. O Banco Tatiane teve esse custo de pegar o mensageiro, pedir para ele vir buscar o livro aqui na Avenida Paulista, levar para lá, para que no dia seguinte tivesse condições de consultar esse livro e ver se realmente a Maria tinha direito ou não a esse saque de R$500. Então, vamos lá. Tati, onde que você quer chegar com essa história? Gente, eu cresci. Eu criei uma filial. Concordam? Eu criei essa filial e essa filial me gerou uma restrição de crescimento. O que é essa restrição de crescimento? O meu cliente, quando ele está lá e é um correntista aqui de São Paulo, eu tenho esse custo de vir buscar a informação aqui em São Paulo, levar para lá para poder atendê-lo. Tati, você está conseguindo atender ele? Eu estou conseguindo. Mas vocês concordam que essa é uma restrição de crescimento?
Vamos supor, por exemplo, eu estou falando de São Paulo, Avenida Paulista e da Baixada Santista aqui de São Paulo, que em média a gente vai gastar 1 hora e meia para poder chegar. Vamos supor que eu decida criar uma filial também em Fortaleza. Gente, o que vai acontecer na hora que a Maria resolver tirar férias e ir para Fortaleza e tentar entrar no Banco Tatiane? E quiser também sacar um dinheiro, sendo que a conta dela é aqui de São Paulo. Vocês concordam que o crescimento está gerando algumas restrições? Então, essas restrições a gente chama de restrições ao crescimento do negócio. Ou seja, dificuldades que estão sendo geradas por conta do crescimento do meu negócio. Aí vocês podem falar, Tati, mas crescer é bom, a gente gosta de crescer, a empresa tem que crescer. Sim, ela tem que crescer. De acordo com o que ela vai crescendo, vão gerando restrições, vão gerando dificuldades. O que a gente faz para resolver essas dificuldades? Então, vamos lá. O que essas dificuldades geram, né? E conceitualmente, a gente vai chamar essas dificuldades de restrições do crescimento do negócio. Essas restrições, elas causam trabalhos manuais, elas causam perda da velocidade da execução dessas atividades. É muito complicado se fazer qualquer controle. E a gente sempre precisa de respostas rápidas. Então, assim, nesse exemplo que nós estamos dando, do banco, o correntista querer sacar um valor de um local, de uma filial que não foi a filial onde ele abriu a conta dele, a gente está vendo quanto de tempo que a gente está perdendo, os custos que nós estamos gerando para entregar o mesmo serviço inicialmente ofertado, que é o serviço quê? De você depositar e sacar o seu dinheiro. Depositar e sacar o seu dinheiro. Ele está fazendo a mesma coisa. A diferença é que ele está querendo sacar de um local diferente de onde ele abriu a conta. Então, percebam, todos esses itens que nós estamos destacando aqui, a lentidão, né, a extração dos dados, a necessidade de informação rápida, elas estão sendo comprometidas por conta dessa restrição do crescimento do banco. E aí, como eu já comentei, o que são essas restrições? Agora, de uma forma gráfica, eu vou simular aqui para esse entendimento de onde que as restrições impactam no negócio da empresa. Então, vamos lá. Onde estão essas restrições? Eu tenho aqui os ativos do negócio. Então, o que são os ativos do negócio? São as pessoas, os imóveis, as cadeiras, os livros, tudo que eu tenho para que o meu negócio funcione e gere resultados positivos, tá? Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho as pessoas, os imóveis que eu comentei, tudo que envolve o meu negócio, que trabalhando me traz um retorno positivo. Esses assets que a gente vai chamar aqui, esses assets, esses ativos da minha empresa trabalhando, vai chegar um momento que eles começam a ter restrições. Então, vem aqui. As restrições, elas começam a aparecer. Vocês perceberam que os meus ativos da empresa começaram a diminuir a performance? Eu vou voltar um pouquinho. Ó, percebam. A bolinha rodando bem rápido, ou seja, os meus ativos de uma forma produtiva, trabalhando e gerando resultado, e a partir do momento que surge uma restrição, perceba o desempenho que vai cair? Surgiu uma restrição, os meus ativos começam a diminuir as suas performances. E aí, o que eu faço? Eu começo a ter menos resultado da minha empresa. Então, toda vez que eu tiver uma restrição em cima dos meus ativos da empresa, eu tenho impacto no meu resultado. Eu não posso deixar essa restrição aqui, concordam? Então, assim, eu sou dona do Banco Tatiane, eu quero crescer, eu quero criar uma filial lá em Fortaleza, e eu chego para vocês e falo, como que eu vou fazer para criar uma filial lá em Fortaleza, sendo que eu já identifiquei uma restrição? Se o meu cliente quiser viajar para Fortaleza e de lá quiser ter acesso ao dinheiro dele, eu já tenho uma restrição, ele não vai conseguir. Uma coisa é aqui da Baixada Santista, eu subir até a Avenida Paulista e pegar o livro.
Outra coisa vai ser lá de Fortaleza pegar um livro aqui em São Paulo. Meu custo vai ser muito grande para eu poder fazer a atividade. Então, eu já tenho uma restrição. É sabido que, se eu continuar crescendo dessa forma, eu vou quebrar. Porque imagina o custo que eu vou ter se a minha cliente for lá para Fortaleza e quiser que eu pegue o livro aqui. Concorda que o custo que eu vou ter para vir buscar esse livro vai inviabilizar meu negócio? O meu custo vai ser maior do que a minha receita, porque é a mesma cliente, só que com um custo muito maior para eu poder atendê-la. Então, vamos lá, eu já tenho uma restrição aqui que já está causando impacto no meu negócio, nos meus ativos. Como que eu faço para matar essa restrição? Então, vamos lá. Agora, a gente pode pensar na TI. Então, todos nós trabalhamos com TI e eu cheguei com essa dificuldade. Olha, quero criar uma filial lá em Fortaleza. E eu estou com uma dificuldade que, se eu criar uma filial em Fortaleza, toda vez que o meu cliente de São Paulo for até lá e eu precisar consultar os dados dele, eu vou ter que pedir para vir buscar aqui em São Paulo o livro onde estão registradas as informações dele. E esse custo vai inviabilizar o meu negócio. Então, vamos lá, coloca o chapéuzinho agora do cara de TI, acabou, né, o sofrimento, agora a gente pode usar a tecnologia. Eu vou chamar o time da TI de uma forma estratégica, porque o time de TI ele tem que ser estratégico, ele não deve estar lá para ser um custo e nem um mal necessário. TI boa tem que ser TI estratégica do negócio. Então, eu vou chamar esse time agora, com vocês, a TI estratégica do negócio. Pode vir. Então, nós aqui fazemos parte da TI estratégica do Banco Tatiane. E aí eu apresento para vocês essa dificuldade, essa restrição do meu negócio. O que vocês podem ofertar para que eu resolva esse problema? Aí, novamente, um iluminado da TI estratégica vai olhar e vai falar assim, não, calma aí. Então, se a sua dificuldade, se a sua restrição em abrir uma filial lá em Fortaleza é o custo que você vai ter por conta da necessidade de buscar as informações lá em São Paulo, eu vou criar um sisteminha para que quando o seu cliente lá de São Paulo for fazer o cadastro, você cadastre em um sistema, independente de você estar na Baixada Santista, de você estar lá em Fortaleza, você vai conseguir consultar o mesmo sisteminha com banco de dados, tudo bonitinho, e você vai ter informação em tempo real. Vocês concordam que essa solução técnica vai matar a minha restrição do negócio? Eu não vou mais precisar solicitar que ninguém vai buscar esse livro. Nem em São Paulo, nem em Fortaleza, em local algum. Através de um serviço que esse iluminado da TI estratégica pensou, independente da filial, não importa se eu vou abrir uma filial aqui em São Paulo, se eu vou abrir em Fortaleza, se eu vou abrir no México, se eu vou abrir nos Estados Unidos, não importa, eu não vou mais ter esse custo de ir buscar o livro. Então, o que a TI fez? A TI, de forma estratégica, entendeu a necessidade do seu cliente e criou um serviço. O serviço foi criado para quê? Para matar a restrição do negócio. Matando a restrição do negócio, os ativos do negócio começaram a trabalhar com uma performance esperada e, novamente, eu voltei a ter lucro. Perfeito, Tati, fiquei muito feliz. Agora eu entendi para que a TI apareceu, né? Por que a TI cria tantas coisas. Então, agora está claro para mim que, para matar uma restrição do negócio, a TI cria serviços. Perfeito. Então, o que são os serviços? Eu vou dar esse exemplo. Para o Banco Tatiane ter uma filial que realmente seja lucrativa, eu vou ter que criar um sisteminha para poder cadastrar os meus clientes. E de qualquer local, eu conseguir consultar realmente se ele tem saldo ou não para fazer esse saque, independente da filial que ele estiver. Perfeito. O que eu preciso para criar esse sistema para que eu possa cadastrar os meus clientes? Vamos lá. Novamente, chapeuzinho da TI. O que eu preciso, gente, para disponibilizar um sistema para cadastrar os meus correntistas? Vamos no básico. Eu preciso de ativos da TI. Da mesma forma que o banco, para ele faturar, ele precisa dos ativos do negócio, que são o local,
as pessoas, a mesa, a cadeira, o livro, tudo aquilo que eu preciso para funcionar, para eu entregar um serviço, eu preciso dos ativos do serviço. O que são os ativos do serviço? Eu vou precisar de um sistema operacional, eu vou precisar de uma máquina, eu vou precisar do programa que eu vou cadastrar os meus usuários, os meus clientes, se eu vou desenvolver, se eu vou contratar de um fornecedor, tudo que eu preciso para entregar esse serviço. Então, qual que é o serviço? O serviço é um sistema para se cadastrar os seus clientes, Tatiane. O que eu preciso para viabilizar esse sistema são os ativos do serviço, que é o quê? A pessoa que vai configurar o banco de dados, se vai ficar na nuvem, se não vai, o sistema que vai ser desenvolvido, ou se eu vou contratar de um parceiro, tudo o que será necessário para eu entregar esse serviço, tá? Então, vamos lá. Para eu matar uma restrição do negócio, eu crio um serviço. O serviço, por sua vez, ele é feito através de ativos do serviço. Tudo isso que eu comentei. Por sua vez, os ativos da TI, do serviço, eles podem ter o quê? Restrições. Então, os ativos de TI, os ativos do serviço, eles podem ter restrições. Tati, mas eu não entendi. O negócio tinha uma restrição, que é não conseguir ter as informações dos correntistas, independente da filial que ele estivesse. Aí você, TI estratégica, foi lá e criou um serviço. Criou um serviço para quê? Para matar essa restrição de crescimento do negócio. Aí, com esse serviço que você criou de TI, o cliente ele consegue consultar o saldo dele de qualquer local, porque você criou um sistema que vai ser possível fazer essa consulta, independente de onde ele estiver no mundo. Beleza. Para se criar esse serviço, você tem ativos do negócio. Então, esse sistema está instalado em algum servidor, esse servidor tem tanto de memória, esse servidor tem tanto de disco, tem um sistema operacional XPTO. Então, tudo que compõe a entrega desse serviço, que são os ativos do serviço, para a entrega do serviço. Esses ativos da TI, eles podem ter restrições. Eu vou dar um exemplo. Vamos supor que esse servidor, onde está instalado o sistema que eu desenvolvi, ele pare de funcionar. Ele pifou, morreu. O servidor parou. Se o servidor morrer, se ele parar de funcionar, o que vai acontecer? Eu vou ter uma restrição no ativo do serviço. Ah, Tati, dá um outro exemplo, porque é muito extremo, né? O servidor parar, é muito difícil o servidor parar. Então, vamos lá, gente. Ninguém aqui trabalha com TI, ninguém viu isso acontecer. Então, eu vou dar um exemplo mais brando. O servidor onde estava instalado esse sistema, não tinha só esse sistema instalado. E algum outro iluminado, resolveu instalar um outro sistema para atender uma outra restrição do negócio nesse mesmo servidor que estava esse serviço. Só que ele não fez análise de capacidade, ele não viu que não cabia, que não tinha mais memória, não tinha mais espaço em disco para atender esses dois sistemas. O que aconteceu? Ele subiu mais uma aplicação nesse mesmo servidor e começou a trazer lentidão para o seu sistema. Ou seja, na hora que a pessoa quisesse consultar se a Tatiane ou a Maria era correntista do banco, demorava, ficava pensando, aí dava timeout. Então, assim, eu estava entregando um serviço com baixa qualidade. Tati, mas baixa qualidade é uma restrição do negócio? Sim, eu vou gastar mais tempo. Se eu gasto mais tempo, tempo é dinheiro. Então, eu vou ter uma dificuldade. Vou ter uma dificuldade que vai impactar no meu resultado. Então, é uma restrição. Então, percebam que qualquer coisa que causar impacto nos meus ativos que entregam o serviço vai me gerar uma restrição. Então, agora, a pergunta do milhão. Tati, já entendi que para matar uma restrição do negócio, a gente criou um serviço em TI, porque aí resolveu aquela restrição. E aí o serviço de TI, ele é feito por ativos de TI. Só que, por sua vez, também podem ter restrições. Então, para eu matar uma restrição do negócio, eu criei serviço. E para eu matar uma restrição dos ativos do serviço, eu crio um outro serviço? Será que seria essa a resposta? Não.
para eu matar uma restrição dos ativos da TI, dos ativos do serviço, eu crio o quê? Gerenciamento de serviços, que é o nosso tópico. Então, por que me atrai tanto esse tópico? Porque é o beabá de quem trabalha com a TI. Se a gente não souber isso, não tem por que a TI existir. Então, Tati, mas o objetivo não era a gente falar de ITIL, né? Não era a gente falar de ITIL V4, e aí você está falando de gerenciamento de serviços? Sim, porque não tem como eu chegar no ITIL 4 se eu não entender a proposta do porquê existe o gerenciamento de serviço. Por que a TI existe? Então, Tati, me convence. Por que eu preciso de gerenciamento de serviços para matar uma restrição dos ativos do serviço? Por quê? Através do gerenciamento de serviço, eu mato a restrição que eu tinha dos ativos de TI. Através do gerenciamento de serviços, eu consegui garantir que o meu serviço fique funcionando. Se o meu serviço ficar funcionando, eu garanto que aquela restrição do meu negócio não aconteça, não volte a acontecer. E aí, o que eu deveria ter? Gerenciamento de serviços, garantindo que os serviços que a TI criou para o negócio fiquem ativos e com qualidade. Para quê? Para que o meu negócio consiga prosperar, para que o meu negócio consiga ser lucrativo. O serviço ele tem que vir para tirar as restrições, para que eu consiga ser mais lucrativa, para que eu consiga ser mais produtiva. E produtividade a gente converte em lucratividade. Se eu for mais produtivo, eu tenho mais lucro. Até aqui, a TI, a gente poderia resumir que a TI serve para quê? A TI serve para criar serviços para matar restrições do negócio. A gente apresentar os conceitos e que eles façam sentido para que a gente consiga entender o nosso papel, o papel da TI no conceito, o papel da TI no negócio. Por que de repente, algumas TIs são vistas como mal necessário e não como um parceiro estratégico? Eu já tive a oportunidade de ministrar esse treinamento em algumas empresas. E quando a gente chama todo mundo da TI, coloca todo mundo numa salinha, antes de ministrar esse treinamento, a primeira pergunta é: a TI existe para quê? Aí o cara lá da central de serviço, por exemplo, do suporte fala: para resolver problema. O cara de sistemas fala: para desenvolver novos sistemas para o cliente. O cara de banco de dados fala: para eu ficar verificando se não vai dar problema no banco. Ou seja, as informações que nós recebemos, quando a gente pergunta, né, numa empresa, num treinamento, para que a TI existe, a gente percebe que existe um desalinhamento, um desencontro de interesses. Cada um está olhando para o seu umbigo. O cara do suporte está olhando lá, falando que a TI existe só para resolver problema. O cara que desenvolve está falando que a TI existe para poder desenvolver novas coisas. O cara que cuida do banco está falando que a TI existe para dar manutenção nas coisas. Eles estão errados? Não. Só que eles não estão enxergando o todo. Tanto a atividade do suporte, quanto a atividade da área de sistemas, quanto a atividade do cara de banco de dados, enfim, segurança da informação. A atividade de todo mundo que trabalha na TI, ela existe para quê? Ou para criar um serviço novo, para matar uma restrição, ou para dar manutenção em um serviço que já existe, para que esse serviço não pare de funcionar. Entendem? Então, assim, a TI existe para quê? Para criar serviço. E as áreas que existem dentro da TI ou estão criando serviço, ou estão dando manutenção no serviço, ou estão fazendo uma forma preventiva, um trabalho preventivo para que esse serviço que foi disponibilizado, ele não pare de funcionar. Ok? Então, como que eu faço para fazer esse gerenciamento desses serviços? Então, Tati, até aqui está fazendo tudo muito sentido. TI existe para criar serviço, serviço existe para matar uma restrição do negócio. E para eu ter um serviço funcionando, que continue entregando valor para o negócio, para que não volte até aquela restrição, eu tenho que ter um gerenciamento de serviço. Como que eu faço para ter esse gerenciamento de serviço? Aí, vamos lá. De um lado, eu tenho o quê? Os serviços da TI. E do outro lado, eu tenho o quê? O usuário.
Entre o usuário e os serviços que a TI foi criando, eu tenho o quê? A central de serviços. Então, a central de serviços, ela é o ponto focal entre o meu usuário, que é aquele usuário que faz parte do ativo do negócio, que está trabalhando para gerar resultado para o negócio, e a TI, que foi quem criou o quê? Os serviços. Então, de um lado eu tenho o usuário, e do outro lado eu tenho o quê? Os serviços que foram criados para matar as restrições do negócio. No meio eu tenho a central de serviços. Por isso o nome de central de serviços. É o local onde o cliente ele consegue ter acesso aos serviços que foram criados para se matar uma restrição do negócio. Novamente, Tati, não te conheço, não sei do que você está falando e estou desconfiado do que você está falando. Então, eu vou dar alguns exemplos. Vamos usar exemplos que existem, que foram criados para matar alguma restrição do negócio. Um dos exemplos. Se eu tenho mais... Isso já vamos trazer para a nossa vida atual, tá? Então, vamos supor que eu tenho uma empresa, saí lá do banco, vim agora para 2022, onde nós estamos, e eu trabalho numa empresa. Essa empresa tem filial por todos os estados do Brasil. E eu preciso fazer uma reunião com o pessoal de TI de todos os estados. É uma reunião estratégica. Eu preciso que o gestor responsável pela TI de cada um dos estados esteja presente nessa reunião. Como que eu faria para fazer essa reunião se eu não tivesse TI? Teria que pagar passagem para todos eles virem até São Paulo, aí pagava passagem, pagava hospedagem, pagava o almoço, pagava todos os custos, táxis, para viabilizar essa reunião. Olha o custo que eu tive para viabilizar essa reunião estratégica. Com a TI vendo essa dificuldade, novamente, um iluminado olhou essa dificuldade e falou assim, opa, tem uma restrição aí. Imagina se a Tati quiser fazer uma reunião uma vez por semana com todos os executivos de todas as regionais do Brasil. Olha o custo que ela vai ter. Custo, hora do profissional, de deslocamento e tudo mais. Isso é uma restrição. Quanto mais eu cresço, quanto mais filiais, mais custo eu vou ter. Imagina se eu resolvo criar uma filial fora do Brasil. Eu vou ter que trazer esses profissionais também de fora do Brasil? Porque eu não tenho tecnologia? Então, vamos lá. Algum abençoado da TI estratégica olhou essa restrição e falou assim, vamos criar um serviço de videoconferência. Se recordam da videoconferência? Que a gente entrava numa salinha, todo mundo se conectava com a videoconferência da outra regional, um ficava olhando o outro na telinha. Se lembram disso? Quando foi criada a videoconferência, gente, para quem participou desse momento, foi o ápice. O que reduziu de custo, com passagem, com hospedagem, de gente indo para um lado, para o outro para fazer reunião, foi algo fenomenal. Vocês devem se recordar disso. Isso foi evoluindo, tanto que já foi um grande salto. As pessoas não precisavam mais viajar. A gente instalava o serviço de conferência, conectava uma regional com a outra, todo mundo se enxergava. Então, todo mundo da minha regional aqui de São Paulo levava uma salinha, que era a salinha de videoconferência, que a gente enxergava todo mundo que estava na filial lá de Fortaleza. Todo mundo na mesma sala, aquela mesa comprida. Eu enxergava as pessoas de lá também. Foi uma baita de uma evolução. E o que é a videoconferência? É um serviço que a TI entregou para matar uma restrição do negócio. Ah, Tati, eu não acredito ainda. Tudo bem, vamos a um outro exemplo? E-mail. Como me comunicar com as minhas filiais se eu não tivesse e-mail? Eu ia mandar carta? Olha o tempo de resposta. Eu ia ligar? Como que eu ia formalizar? Então, novamente, um iluminado da TI estratégica viu esse problema, essa restrição da comunicação entre as regionais e falou, vou criar um serviço de e-mail. Magnífico! Então, o e-mail também é um serviço que a TI criou para quê? Para matar uma restrição do negócio. E aí a gente pode dar vários exemplos. A internet não vem para matar uma restrição? Como que a gente fazia sem querer entregar idade? Na minha época, para eu fazer uma pesquisa de escola, eu tinha que ir até uma biblioteca. Os mais novos não conseguem imaginar isso acontecendo. Tanto que eu converso com os meus filhos, com o mais velho, por exemplo, e falo, a mamãe, quando precisava fazer uma pesquisa na escola, quando eu tinha a sua idade, eu tinha que ir na biblioteca
da nossa cidade, procurar o livro, escrever no papel lá aquele conteúdo, voltar para casa e fazer o trabalho. Ele não consegue imaginar como que eu fazia isso, porque é muito longe da realidade dele. Com a internet, eu consigo ter acesso ao mundo. Então, a internet veio como um serviço, graças à TI, para poder matar uma restrição. Tudo que é criado para matar uma restrição é um serviço que a TI cria, seja para o usuário, seja para o negócio. Então, a TI cria um serviço. A central de serviços existe para que o usuário consiga ter acesso aos serviços disponíveis, sendo que cada um mata uma restrição do negócio. E de um lado eu tenho os serviços da TI e do outro eu tenho o usuário. E no meio a central de serviço. Tati, por que a gente não fala então a área de suporte? A área de suporte só vai dar suporte? A área de serviços é mais ampla. A área de serviços eu tenho acesso a novos serviços, eu posso solicitar um novo serviço, eu posso solicitar manutenção em um serviço já existente, eu posso tirar dúvida de um serviço, ou seja, tudo relacionado ao serviço é a central de serviços, que é a área competente. Vamos lá, serviço de TI, qualidade e valor para o negócio. Como que a gente faz para entregar um serviço com qualidade aos usuários e gerar valor para o negócio? Através do gerenciamento de serviços é o primeiro passo. Tati, mas por que o primeiro passo? Se você já conseguiu entender até aqui, por que a TI existe? Para que existem os serviços? O que são restrições? E que se eu criar um serviço, eu mato uma restrição, porém, se eu não cuidar desse serviço e ele parar de funcionar, essa restrição volta com força e causa impacto no meu negócio, se você já conseguiu entender até aqui, a gente já tem 80% do caminho percorrido. Por quê? Gerenciamento de serviço é uma parte do processo. A gente vai ver com os outros módulos que com o White 4, a gente não fala só de gerenciamento de serviço. A gente fala de entrega de valor para o nosso usuário. Então, só recapitulando, o White 2, ele falava em processo. Ele era muito focado a processo. Uma caixinha mais engessada de processo, processo e processo. O White 3, ele vem falar do gerenciamento dos serviços, que é tudo que a gente viu até aqui. Então, a TI existe para entregar serviços, para matar restrições, e eu tenho que fazer o gerenciamento desse serviço para que a coisa não pare de funcionar. O White 4, o approach dele não é mais em gerenciamento de serviço. Gerenciamento de serviço é uma parte de um processo chamado SVS, que depois a gente vai entender um pouquinho mais, que é o sistema de valor de serviço. O gerenciamento de serviços, ele está inserido nesse SVS e transformado, melhorado. Melhorado para quê? No ITIL V2 eu falo de processos, no ITIL V3 eu falo de gerenciamento de serviços e no ITIL 4 eu falo de entrega de valor para o meu cliente. Percebam que é uma evolução. Porém, se nessa altura do campeonato, nesse módulo, você não conhecia esses termos, você não sabia ainda para que a TI existia, você não sabia o que era uma restrição, você não sabia que os serviços eles existiam para poder matar uma restrição, e nesse momento você entendeu isso, cara, você já é campeão. Já ganhamos aqui o dia. A partir daqui é uma evolução, uma melhoria contínua. Nós já sabemos que estamos aqui para entregar serviço, a gente precisa gerenciar esse serviço e agora a gente vai começar a falar do diferencial do White 4, que é a entrega de valor. Então, vamos lá. Eu vou começar pelo processo e a teoria do White 3, para a gente poder chegar na evolução do White 4. Como eu comentei, o White 3 foca no gerenciamento de serviços, garantir que os serviços que foram criados eles fiquem no ar. Para isso, o ITIL 3 fala de ciclo de vida do serviço. O que é o ciclo de vida do serviço, Tati? O ciclo de vida do serviço ele é dividido em primeira parte, estratégia do serviço, desenho do serviço,
transição do serviço e operação do serviço. Tudo isso acompanhado da melhoria contínua. Só para exemplificar um pouquinho, antes da gente entrar no gráfico, o que acontece? Toda vez que eu vou criar um serviço no ITIL 3, eu tenho que passar, né? Eu tinha que passar, né? Porque é uma versão anterior. No ITIL 3, para eu criar um serviço, eu tinha que passar pela estratégia do serviço. O que é a estratégia do serviço, Tati? É toda a parte de estratégia. Eu tinha vários gerenciamentos nessa etapa para garantir o quê? A análise, as informações corretas, viabilização financeira, tudo que fazia parte da estratégia para ver se realmente esse serviço ia para frente ou não, fazia parte dessa primeira etapa. Depois que eu definisse a estratégia com a direção da empresa de que realmente esse serviço ele iria para frente, o que eu tinha que fazer? O desenho do serviço. Que, novamente, eu tinha várias atividades, várias etapas a serem seguidas para garantir um ótimo desenho e desenvolvimento. A partir do momento que eu já tivesse a estratégia definida, que eu já tivesse desenhado o serviço, eu ia para a transição. O que era a transição? Novamente, várias atividades, através de gerenciamentos, que eu tinha que executar para garantir o menor impacto, para garantir o sucesso desse serviço entrando em produção. Quando eu saísse da transição do serviço, o meu serviço já estaria em produção. Tá, o serviço está em produção, pronto, pode ficar tranquilo, acabou. Não, o serviço está em produção, eu tenho atividades que eu continuo fazendo para quê? Para garantir que esse serviço não pare de funcionar. Uma parte do ciclo de vida era para garantir a produção desse serviço. Depois que ele entra em produção, eu tenho que acompanhar para que esse serviço eles não parem de funcionar. De uma forma rápida, eu vou passar aqui pelos itens do desenho de serviço, só para relembrar alguns deles: gerenciamento de fornecedor, gerenciamento de nível de serviço, gerenciamento de capacidade, gerenciamento de disponibilidade. Eu passava para transição. Transição eu tinha que cuidar do gerenciamento de configuração, serviços de teste de validação, do gerenciamento de desenvolvimento e implementação, a gestão de conhecimento. Se eu colocar em produção, eu tenho que fazer toda a documentação e garantir a passagem de conhecimento para as pessoas. E o gerenciamento de mudança, famosíssimo. E que no ITIL 4, a gente muda de gerenciamento de mudança para habilitação de mudança. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso depois. Fiz o processo de transição, fiz a minha famosa GMUD, eu entro em produção. E em produção eu tinha o quê? Gerenciamento de problemas, gerenciamento de eventos e gerenciamento de incidentes. E tudo isso é amarrado com o processo de melhoria continuada. Isso era o gerenciamento de serviço. Eram os itens que contemplavam o gerenciamento de serviços no ITIL 3. Por quê? Se eu seguisse todos esses gerenciamentos, eu teria um menor risco, impacto naquele serviço que já estava disponível. Por quê? Se eu faço um gerenciamento de incidentes correto, eu tenho o acompanhamento do que está entrando, consigo fazer análise de problemas, eu consigo atender meu usuário, eu consigo cumprir SLAs, porque eu tenho acordo de nível de serviço. Se eu tenho fornecedor, eu consigo fazer a medição desse fornecedor. Eu faço a gestão de capacidade para ver se o meu servidor está conseguindo suportar, se eu vou precisar aumentar, se eu não vou. Tudo antes do serviço parar. Se eu não tenho esses gerenciamentos que fazem parte do gerenciamento de serviço, eu fico às cegas. Eu fico esperando alguma coisa acontecer para que eu possa tomar a minha ação de uma forma reativa. Então, o gerenciamento de serviço seria a implementação de todos esses itens para garantir que aquele serviço que eu disponibilizei para o meu usuário, ele permaneça no ar e com qualidade. Porque a gente já entendeu aqui que se eu tirar o serviço do ar, o negócio volta a ter a restrição e o usuário volta a ser impactado. Automaticamente, eu vou ter impacto financeiro no meu negócio. Dando continuidade, o usuário, para ele ter acesso aos serviços de TI, ele tem que passar pela central de serviço. A central de serviço, ela se comunicava com qual gerenciamento aqui? Ela se comunicava diretamente com o gerenciamento de incidentes. Era o gerenciamento que fazia parte da central de serviço. Então, o gestor da central de serviços, ele era responsável normalmente por essa caixinha de gerenciamento de incidentes, onde aqui ele fazia toda a gestão do que entrava de incidentes e demais demandas dos usuários. Agora, de uma forma sucinta,
exemplificar o que mudou do ITIL V3 para o I4. Então, no ITIL 3, como eu comentei, o gerenciamento de serviços era o diferencial, era o foco. E para a gente entregar o gerenciamento de serviços, a gente utilizava o ciclo de vida de serviços, que eram exatamente essas etapas que eu apresentei para vocês no slide anterior, que começava pela estratégia de serviço, desenho de serviço, transição de serviço e operação do serviço. E aqui permeando pela melhoria contínua do serviço. Esse era o foco do V3, foco do gerenciamento de serviço. O ITIL 4, ele foca em entrega de valor para o nosso usuário. Então, nós temos um módulo disponível focando só no SVS. O que é o SVS? É o que vem de novidade no ITIL 4. O SVS, ele é um sistema de valor de serviços, onde está inserido o gerenciamento de serviços dentro do SVS. Está aqui, ó, nessa caixinha de práticas. Então, com a evolução que nós tivemos do ITIL versão 3 para o ITIL 4, o gerenciamento de serviços, esses gerenciamentos, eles foram reclassificados e intitulados como práticas. Agora, nós não temos mais os gerenciamentos, nós temos as práticas. E nós temos disponíveis também, aqui para treinamento e capacitação, um módulo específico para vocês entenderem o que são as práticas. Adiantando um pouquinho, eles pegaram os gerenciamentos, então, os gerenciamentos que nós já tínhamos no ITIL V3, parte deles foram para o ITIL 4, criaram novos, evoluíram esses gerenciamentos. De mudanças é um que teve mudança nesse processo, no contexto dele, e na metodologia que vai ser utilizada para executar a gestão de mudanças a partir de agora. Então, todos esses gerenciamentos viraram práticas. E as práticas foram classificadas em 34 práticas, distribuídas em 3 categorias. Então, tudo isso que a gente tinha, todos esses gerenciamentos estavam divididos entre estratégia de serviço, desenho do serviço, operação de serviço, transição de serviço e melhoria continuada, eles vieram para cá, através de 34 práticas, divididos em 3 categorias. Quais são essas categorias? Práticas gerais de gerenciamento, práticas de gerenciamento de serviços, onde temos grande parte daqueles itens que nós conversamos no slide anterior, e, para finalizar, práticas de gerenciamento técnico. Tati, entendi, que legal, consigo ter uma visão agora inicial do meu papel, sei que eu preciso me informar mais para entender o detalhamento de cada uma dessas práticas, de como que funciona, como que eu vou conseguir gerenciar dentro da minha empresa, como que eu vou conseguir implementar, mas tem uma dúvida, qual que é o meu nível de maturidade da minha empresa perante essas práticas, perante esses gerenciamentos? Então, aqui para finalizar esse módulo de hoje, eu vou mostrar para vocês, de uma forma bem simples, como que a gente faz uma parte do assessment para ver qual o nível de maturidade dessas empresas. Então, aqui, o assessment de nível de maturidade. Em linhas gerais, o que a gente faz? A gente distribui todas aquelas práticas, os gerenciamentos que fazem parte do gerenciamento de serviço. A gente lista aqui todos os que a empresa, que a gente for fazer o assessment, tem por intenção implementar. Então, normalmente, as empresas começam com os principais. Quais são os principais, Tati? Gerenciamento de incidentes, para eu sair da planilhinha de Excel, ir para uma ferramenta. Então, aqui a gente está falando do Cervelo. A Cervelo, ela tem uma ferramenta de ITSM, exatamente para você fazer a gestão, gerenciamento desses itens, que é o nosso Cervelo. Então, a gente precisa sair do Excel para ir para uma ferramenta que dê condição da gente começar a fazer a gestão, da gente ter integridade das informações, da gente ter as informações de tempo rápido para tomada de decisão. E acompanhamento, é óbvio, do que está acontecendo no ambiente do cliente. Então, a gente tem aqui listado o que a empresa quer implementar. Então, vamos para os básicos: gerenciamento de incidentes, gerenciamento de problemas, gerenciamento de mudança, gerenciamento de ativos. Então, é o pacotinho básico que normalmente as empresas começam. Então, vamos supor que você não tenha nada. Você não tenha nada disso, está operando às cegas com a planilhinha de Excel, está um caos, todo mundo coloca a mão no servidor, dá problema, está todo mundo trabalhando, apagando incêndio. Ou seja, não tem nada disso implementado.
serviço que você está entregando para o cliente toda hora está caindo, parando o serviço, o pessoal ligando desesperado lá, porque voltou a ter uma restrição, o usuário não sabe mais lidar com a restrição. Então, está um caos. Como que você sabe qual que é o nível de maturidade que está a sua empresa para os processos de gerenciamento de serviços? A gente coloca aqui todos os gerenciamentos que vocês querem iniciar. Aí a gente tem de 1 a 5, que são os 5 níveis de maturidade, onde o 0 é ausência de maturidade, até o 5, que é otimização, e a gente vai mapeando. Então, esse aqui é um exemplo de um mapeamento de uma empresa onde queria implementar esses gerenciamentos. Em 2008, foi feito o mapeamento onde a gente vê, por exemplo, gerenciamento de continuidade. Estava no nível 0, ou seja, ausência do processo. O processo não existe e não pode ser definido. Ninguém sabe nem por onde começar. Aí a gente pega, por exemplo, a parte de problemas, já estava no nível 1 alguma coisa. Alguém já estava fazendo alguma coisa. O que é 1? O 1 é iniciação. A iniciação, a gente sabemos que precisamos fazer algo, mas não sabemos o quê. Iniciativas de gerenciamento de serviço de TI. Então, já sabia que precisava fazer alguma coisa, gerenciamento de problemas, não sabia exatamente o que, tinha aquele incômodo. Então, a gente precisa ter isso. Conseguiu, pelo menos, sair da zona de ignorância e saber que precisava fazer alguma coisa para melhorar. Então, com base nisso, você consegue fazer um mapeamento de onde está, qual é o seu cenário atual e onde você quer chegar, por exemplo. Em 2012, a gente fez um plano que de 2008 a 2012, a gente queria sair desses pontos iniciais em vermelho e ir para esses pontinhos em amarelo. Então, todos eles a gente precisava elevar para o nível 2. O que é o nível 2? Consciência. O trabalho já está sendo realizado em áreas específicas, mas o processo ainda não está bem definido, consistente e repetitivo. Tati, mas tanto tempo assim? Gente, dependendo do tamanho da empresa e dependendo dos processos que ela tem, é praticamente uma mudança de cultura. Por isso que o ITIL 4, ele vem com alguns itens para apoiar, inclusive, essa mudança, que é a gestão organizacional, por exemplo, que ela é estratégica exatamente para apoiar a mudança da empresa para ficar aderente às melhores práticas para entrega de valor ao nosso cliente. Tá? Então, notem que a evolução do ITIL 4 foi exatamente para a gente evoluir de gestão de serviço para entrega de valor para o nosso cliente. Então, é um passinho a mais no processo de qualidade. E, com isso, alguns gerenciamentos foram incluídos nas práticas exatamente para poder apoiar nessa adoção. Porque não é simples, a gente sabe que não é simples, não é fácil se fazer uma mudança dessa, de mindset, de cultura dentro de uma empresa, de transformação para gerar valor para os usuários, valor para o nosso negócio. Então, a gente conclui aqui o módulo de gerenciamento de serviços com o foco de entender o que é um gerenciamento de serviços, quais são as necessidades, o que é uma restrição de negócio, o que é um serviço e o que o ITIL 4 trouxe para fazer essa evolução do gerenciamento de serviços do ITIL 3 para o ITIL 4, com a entrega de valor para os usuários. Eu espero que vocês tenham gostado. Caso vocês tenham dúvidas, eu estou à disposição para a gente debater. É um item importante para qualquer pessoa que trabalha em TI, que consiga assimilar, que entenda, que goste do tema, porque, afinal, nós estamos aqui para entregar serviços para os nossos clientes e serviço com valor, para agregar valor ao negócio. Então, eu agradeço, convido todos vocês para assistirem os demais módulos que foram criados e fico à disposição.